Nesses 10 anos, o setor cresceu demais, não é, João? Cresceu muito. E é o responsável para a economia brasileira sair da recessão. Esse ano, se der positivo, seja 0,5%, 0,6%, deve-se ao senhor e à senhora que são produtores rurais. Isso era para ser feito em 5 anos, Aidan. Só que, infelizmente, no Brasil, não tem recurso, vai protelando, vai para frente. Não tem recurso para coisa séria, tem recurso para roubalheira, essas coisas tem. Mas para coisa séria não tem. Então, infelizmente, isso aconteceu, então estamos atrasados. É muito importante o censo, é para conhecer a realidade brasileira, do setor rural brasileiro. Não adianta falar, não, achamos que tem 5 milhões e 300 mil propriedades rurais no Brasil, achamos que 3 milhões e meio não tem renda, ganham menos que um salário mínimo por adulto que trabalha lá. Nós temos que ter comprovação disso. Bem claro, olha, a região assim, na região norte é essa situação, nordeste é essa, centro-oeste, as características de cada região, conhecer a fundo isso, para que isso sirva de políticas agrícolas, políticas econômicas para os governos, para todos os governos. Por exemplo, eu vou dar um dado aqui. A gente trabalha com esse dado já há algum tempo, de que a agricultura familiar responde por 70% de toda a comida que chega na nossa mesa. Leite, frutas, arroz, feijão, 70% vem da agricultura familiar. Cerca de 2, 3 anos atrás, a CNA divulgou um estudo dizendo que não era bem 70%, esse percentual era menor. Você acha que no censo agropecuário nós vamos ter essa realidade, até para incentivar mais a agricultura familiar, dar mais apoio para os pequenos produtores? Olha, se o governo pegar esses dados, que são dados confidenciais, que o produtor vai passar para o homem do censo, a mulher do censo, na confiança. E são dados que não podem ser divulgados pessoalmente, tem que ser no bloco. E usar isso para conhecer a realidade brasileira é muito bom. É bom que aconteça isso. Vamos pegar, deu um exemplo, eu vou dar outro exemplo. Fala-se que o rebanho brasileiro de gado bovino são 215 milhões de cabeça. Você acredita que isso possa ser verdade? Quando a gente olha que o abate no Brasil é 29 milhões em órgãos sob regime de fiscalização municipal, inspeção municipal, estadual ou federal, e que deve ter mais 3, 4 milhões que são os couros, que trabalham em cima de couro. Nós temos 34, 33, 34 milhões de cabeças, para um rebanho de 215, ou seja, nós temos um desfrute de 16%. Nós recuamos ao longo do tempo o nosso desfrute. Isso não pode ser, deve ter alguma coisa errada. A tecnologia avançou, a genética avançou, a pecuarista aprendeu a fazer melhor o seu trabalho. Exatamente. Então, esse número não é real. Alguma coisa está errada nesse número aí. Isso o censo pode mostrar. E se os 3 níveis de governo no Brasil, Prefeitura, município, o Estado e a União, usar esses dados para desenvolver políticas para atender o setor rural, seria muito positivo para todo mundo, porque é o setor que gera emprego, que gera alimento, gera tudo para o Brasil. Então, nós precisamos conhecer isso e colocar em prática, principalmente verificar o porquê que tantas famílias, tantas propriedades rurais no Brasil não ganha, o adulto que mora lá não ganha, não consegue tirar um salário mínimo por mês da propriedade. Então, essas coisas são importantes. Falta o quê? Falta ciência técnica, falta infraestrutura, falta organização, o crédito, ele consegue acessar crédito. Como é que fica? E ele está produzindo, né? Está produzindo. Está abastecendo a mesa de, sei lá, quantas pessoas. De nós brasileiros, gerando excedente para exportação. Ou seja, então é um setor importante, esse censo é fundamental e precisa que esse censo seja trabalhado, seja analisado, seja discutido e que seja de base não só para o setor público, para o setor privado também. Por exemplo, as cooperativas, as trade, onde que vão colocar armazém, onde que a zona de expansão da fronteira agrícola. Enfim, esses dados todos, bem trabalhados, geram um material muito bom para você desenvolver políticas de incentivo, de apoio ao setor rural brasileiro. Você acredita que vai haver muita mudança em relação ao censo de 2006? Olha, que eu acho que sim, Zé, porque se você olhar a produção nossa, nós estamos falando em 215, 220 milhões de toneladas de grão. Há 10 anos atrás, nós produzimos pouco mais de 100 milhões, nós dobramos a produção. E você também tem o seguinte, a expansão da área cultivada não foi na mesma proporção. Ou seja, se você olhar nos últimos 20 anos,
cresceu muito a produção, houve uma expansão até um pouco modesta da ocupação de áreas. Então, isso mostra o quê? Tecnologia, produtividade, o setor está fazendo. Essa segunda safra de milho não existia a questão de 10, 15 anos atrás. Era muito pequena, chamava-se safrinha. Agora, hoje, ela é 2/3 da produção nacional de milho, é a segunda safra. A própria soja, se você voltar para 1990, o Brasil produzia 19 milhões de toneladas. Esse ano estamos falando de uma produção próxima a 110 milhões de toneladas. Ou seja, houve uma evolução muito grande no Brasil e o setor rural é o responsável. E aí esses dados do censo têm que ser levados para o setor urbano. A nossa população urbana tem que conhecer o trabalho do setor rural, a importância que ele tem e dar valor àquele alimento que está na mesa de cada um de nós brasileiros, que é produzido pelo senhor e pela senhora que estão aí nos assistindo. Pois é. Você falou na redução de área, o CPEA divulgou recentemente um estudo que aponta que a pecuária, as áreas onde estão sendo criados os nossos rebanhos, essas áreas diminuíram. E vão diminuir mais. Porque a tecnologia avançou um pouco. E vão diminuir mais. Você tem hoje 155, 160 milhões de hectares, né, de pastagem no Brasil, seja nativa ou cultivada. A produtividade é muito baixa. Nós estamos falando na média brasileira, menos de 3 arroba por hectare. 3 arroba, nós mostramos trabalhos da Agroconsulta e outras empresas, que é inviável, ou seja, não gera renda. Então, essas propriedades vão ter que mudar. Ou elas partem para aumentar a produtividade, ou elas trocam de dono, ou elas trocam de atividade, arrendam, fazem qualquer outra coisa. Então, hoje nós temos o Brasil, é um dos poucos países do mundo que tem um estoque de terra já antropizada, já movimentada pelo homem, pelo setor humano, pelo homem e que pode ser transformado para produzir grãos, para produzir energia, para produzir fibras, etc, etc. O Brasil tem isso sem precisar desmatar mais nada. Obrigado, João. Bom trabalho, Zadam.